Nessa edição do Jornal da Univates. Começa a venda de ovos de chocolate. Ainda sobre a Páscoa, coelhos invadem as ruas de Colinas. Em Arroio do Meio, um local cultiva alimentos sem uso de agrotóxicos. E no esporte, Edson Porto assume o comando do Lajadense. Essas e mais notícias a partir de agora. Está no ar o Jornal da Univates. Boa noite. Boa noite. Segunda-feira, a data prevista para o início das aulas na rede estadual de ensino vai ser dia de paralisação dos professores. Um ato de mobilização da categoria vai ser feito em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. Devem participar representantes da região, inclusive de outros setores do serviço público, como Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP. São esperadas de 5.000 a 10.000 pessoas. Além do piso nacional do magistério, os professores ainda reivindicam o repasse de recursos às escolas para reformas e melhorias, bem como a contratação de funcionários. Ainda falta um mês para a Páscoa, mas os supermercados já estão pensando nas vendas de chocolates. Com o dólar alto, o calorão dos últimos dias e a contenção de despesas, a expectativa é tímida. A aposta é em produtos regionais e em estratégias para atrair as crianças. Já tem muito chocolate em exposição nos supermercados. E como sempre, tem de tudo. Com brinquedo, sem brinquedo e até para quem não quer engordar. Mesmo assim, nesse supermercado, a projeção de crescimento nas vendas em relação ao ano passado é tímida, 10%. Essa grande inflação que está tendo no país, né? E como o cacau é a principal matéria-prima do ovo, cacau é importado, a maioria do cacau é importado. A gente também teve um grande aumento no açúcar, que também é um dos grandes ingredientes do ovo, né? O próprio combustível também. A linha infantil, como é a maioria e que ainda é a mais vendida, né? Também vem com personagens que a maioria é importada. Então, assim, tudo encarece o ovo realmente. Esse de 350 gramas, por exemplo, custa R$ 44,98. Com o valor, dá para comprar 10 barras do mesmo produto, o que corresponde a 1,5 kg do chocolate. O quilo do chocolate no ovo custa R$ 120. Se esse fosse o valor para os tabletes, cada barra custaria quase R$ 20. Mesmo assim, pessoas como o Celso não dispensam o presente. O chocolate é o essencial, né, para Páscoa. Mesmo que às vezes o ovo seja mais caro que as outras coisas. Mas é o como é que a gente diz, o símbolo, né? E é de longe o mais vendido nesse período. Até pela simbologia que ela tem nessa época, mas a linha infantil, que oferece os personagens que estão em alta, ainda são os mais vendidos. Para quem não quer gastar muito, tem as barras, as caixas de bombom, balas e produtos locais. Que a gente apostou bastante nos regionais aqui, então eles também têm uma opção assim para não deixar passar em branco realmente. E as vendas já começaram, mas entre a quarta-feira e o sábado anterior à Páscoa é que o fluxo aumenta. Nesses dias, a venda é 80% do total. Os contribuintes que ainda não quitaram o IPTU em Lajeado têm até segunda-feira para pagar com desconto de 7,5%. Dos 19 milhões e meio de reais previstos para serem arrecadados, 16 milhões e 700 mil já foram pagos pelos contribuintes que aproveitaram um desconto de 15%. Já aqueles que pagarem à vista até 31 de março recebem 5%. A Secretaria da Agricultura de Estrela faz nesse sábado, a partir das 7 da manhã, a Feira do Peixe, na Praça Professor Henrique Roller. Serão oferecidos cerca de 450 quilos de carpa das variedades húngara, capim, cabeça grande e prateada. E a seguir, Colinas decorada para a Páscoa. Coelhos invadem as ruas da cidade. A Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social faz sábado a segunda reunião do ano com beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Mais uma vez, o encontro vai ser no ginásio Nelson Branquer em 2 horários. À 1h30 para os moradores do Novo Tempo 1 e às 13h30 para os beneficiados pelo Novo Tempo 2. A reunião continua com foco no eixo 3, referente à educação,
sobre o meio ambiente e patrimônio. A obra está prevista para ser entregue no terceiro trimestre desse ano. O calçamento da Avenida Décio Martins Costa, na área central de Lajeado, conhecida como Valão, continua. A obra de recuperação começou há 2 semanas e deve durar ainda um mês. Em torno de 30% das pedras vão ser substituídas no local por causa de desníveis na estrada. Os motoristas que transitarem pela avenida devem estar atentos às placas de possíveis desvios. Agora a gente volta a falar sobre Páscoa. Aqui no Vale tem uma cidade que tradicionalmente prepara decoração alusiva e atrai diversos turistas, não apenas da região. Este ano não vai ser diferente. Casal de noivos em frente à igreja. Na próxima quadra, passageiros à espera do ônibus. Na rua, uma carroça, comum em uma cidade do interior. Quem anda pelo centro de Colinas percebe que a Páscoa está se aproximando e a tradicional decoração já está sendo montada. A gente tem como princípio decorar a cidade com coelhos, cenouras e ovos, né? E além de algumas coisas diferentes, que nem tem um Fusca, uma moto, vai ter helicóptero, vai ter avião, vai ter brinquedos com coelhinhos e coisas assim. A gente tenta e inventa de tudo, né? Este ano a prefeitura investiu R$10 mil na decoração de Páscoa. Cerca de 26 mulheres trabalham na confecção dos bonecos no Centro de Referência de Assistência Social. Vêm as senhoras voluntárias, elas vêm aqui, a prefeitura oferece tecido, material, e elas vão costurando e confeccionando e vão decorando e vão botando a roupa do jeito delas, né? Uma gosta de fazer um vestido, outra faz uma calça e uma camisa, outra faz uns topzinhos. Cada um decora do jeito que gosta ou acha bonito, né? Ao todo, cerca de 600 coelhos vão ser espalhados pela cidade. Alguns estão como aquele, em cima da bicicleta. Outros estão lá em cima, nas árvores. Até mesmo quem mora na cidade se surpreende com a decoração. Seu Eloy mora na zona rural de Colinas. Quando vem para o centro, fica feliz em ver a cidade assim. É sempre coisa nova que a gente vê na cidade, né? Tem um coelhinho ali, uma cenoura pendurada ali. É bonito de olhar. A decoração atrai turistas não só da região. E os moradores da cidade aproveitam para curtir também esse momento. Antes da noite, assim, dá um passeio, né? É muito bonito tudo. Caprichoso nosso Colinas, né? Falamos agora da previsão do tempo. Amanhã o sol ainda deve aparecer por alguns intervalos, mas à medida que uma frente fria de fraca atividade avança sobre a região, a nebulosidade aumenta e há a chance de chuva. Não se descarta o risco de chuva forte com temporais localizados. Essas mesmas condições estão previstas para o domingo. Confira as temperaturas para o final de semana. E a seguir, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico. Nós já voltamos. O Teatro do Centro Cultural Univates recebe a primeira apresentação do ano da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, no dia 6 de março, às 6 da tarde. Com regência do diretor artístico e maestro Evandro Maté, os músicos vão interpretar obras de Shostakovich, Mozart e Beethoven. A soprano Eiko Senda, solista convidada, vai cantar áreas de ópera. Os ingressos vão ser distribuídos de graça a partir da segunda-feira na bilheteria do teatro. Após o final do turno único, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria da Saúde, lembra a comunidade que os horários nas unidades básicas de saúde voltaram ao normal. A unidade central de promoção à saúde, conhecida como Posto do Centro, teve o horário de atendimento ampliado. Agora é das 7h30 da manhã até às 6 da tarde. O Brasil é campeão mundial no consumo de agrotóxicos e, conforme especialistas, é difícil dizer se por aqui ainda existe o solo que não esteja contaminado. Mesmo assim, locais como a Agroecologia Ferrari em Arroio do Meio cultivam alimentos sem o uso de substâncias químicas. Já pensou em consumir alimentos que você mesmo colheu? E se isso for possível mesmo sem espaço para a horta em casa? Na Agroecologia Ferrari dá. Há 13 anos, Márcia e Carlos viram no terreno onde moram uma maneira mais saudável de viver e trabalhar. Isso é uma necessidade que tem, né, que todo o país tem que se preocupar, né, com o meio ambiente, né, com a saúde das pessoas, né.
e com a nossa saúde também, né? Que a gente quer que aconteça com todos os agricultores, que com o tempo, né, que eles também pensam dessa maneira, né? Para colher direto da horta, basta colocar o chapéu e pegar a cesta. Mas mais do que entrar em contato com a terra, quem procura a agroecologia Ferrari vem em busca de um alimento mais saudável. Tudo aqui é produzido sem agrotóxico, de maneira orgânica. É muito bom, muito saudável e faz muito bem para a saúde, né? Percebo isso, né? Eu, meu marido, os filhos também. Mas cultivar produtos sem agrotóxicos não é fácil. Márcia conta que é muito mais trabalhoso porque o serviço é manual. Além da diversidade de plantas, exige a presença até de insetos para o controle biológico. Pelo menos a família Ferrari não está sozinha. Somos um grupo de agricultores organizado, né? E dentro do município tem uma rede grande de famílias que está se envolvendo e também querem, né, ter uma certificação no futuro, já estão produzindo orgânico, né? E uma coisa bem interessante que a nossa certificação ela é solidária e participativa. E a gente sempre está aprendendo, sabe? A gente nunca para de buscar informações. Só que o grupo da Márcia é exceção no Brasil, que é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Segundo a Anvisa, a safra brasileira 2010-2011 utilizou 936 mil toneladas, o que representa 8 bilhões e meio de dólares. E isso tudo está diretamente ligado às lavouras de transgênicos, que são as principais consumidoras dessas substâncias químicas. Alguns países, como a França, já proibiram a transgenia, mas por aqui a discussão mal começou. Se a gente pensar um pouquinho, o nome das empresas que produzem agrotóxicos é o mesmo nome das empresas que produzem remédios, as farmacêuticas. Provavelmente é um grande negócio, né? Eu adoeço a pessoa e eu mesma vou tratar ela. E provavelmente não vou tratar para cura, eu vou tratar para manutenção da doença. Essa é a minha opinião pessoal. E os governos, como tem lobbies e um monte de coisas envolvidas nisso, eles nunca vão fazer um corpo muito duro ou uma política de agroecologia fortíssima. Enquanto isso, cada brasileiro consome por ano cerca de 5 litros dessas substâncias. A média nos Estados Unidos também é alta, mas é menos da metade. Na última década, o mercado mundial do setor cresceu 93%. No Brasil, o crescimento foi 2 vezes maior. O problema é que esses aditivos químicos acabam ultrapassando as barreiras das propriedades. Quando vem a chuva, tudo isso vai se misturando, esses venenos ao solo, vai permeando o solo, vai chegar nas águas e os rios eles estão em movimento, né? Vai chegar às nossas torneiras, vai afetar a nossa vida como um todo. A gente tem consequências que nem tem estudo sobre isso, até porque não é de interesse dos grandes grupos, ou às vezes até dos governos, pesquisar sobre isso, porque isso é um grande mercado no Brasil e no mundo, né? Então, as consequências ecológicas é que hoje a gente não pode dizer que haja alguma coisa que não esteja contaminada quimicamente. Tanto o manejo, em especial o uso, pode levar à possibilidade de má formação gênica e também engordar os números relacionados à segunda maior causa de morte no país, de um modo geral, que são os cânceres. Então, a relação íntima entre câncer, de um modo geral, e o uso de agrotóxicos, ela é estabelecida. Quando se avalia a problemática associada a algumas substâncias, a gente tenta estabelecer as doses que são relativamente seguras. No que diz respeito aos agrotóxicos, de um modo geral, não existe essas doses estabelecidas. A busca pela praticidade faz com que as pessoas fiquem desatentas à origem dos alimentos. Dá serviço ser ambientalmente correto. E as pessoas trabalham, as pessoas têm muitas atividades. Então, está naturalizado o uso. As pessoas não falam muito sobre isso, a mídia não fala muito sobre isso. Quando a mídia fala, ela não se refere à palavra agrotóxico, geralmente, eventualmente sim, mas é muito usado o termo defensivo agrícola, que é um termo cunhado pela indústria, que ele minimiza o impacto do agrotóxico. Agrotóxico, é tóxico, é veneno, né? Muitas vezes as pessoas dizem, vou passar remédio nas plantas, né? É muito usual isso entre os agricultores, né? No entanto, elas estão se referindo ao veneno e não ao remédio. Então, tem toda uma questão cultural envolvida nisso e que vem há 50 anos contaminando o meio ambiente e as mentes, né? Contaminando a nossa cultura, que passa a pensar que isso é natural. Então, acho que a grande lance da educação ambiental, eu sempre digo isso, é a gente parar e pensar de onde vêm as coisas. A partir do momento que a gente se perguntar de onde vem cada coisa que a gente consome,
seja material, seja algo da nossa alimentação, a gente vai começar a ficar mais reflexivo, mais consciente e talvez a gente mude as nossas escolhas. E a seguir, Edson Porto assume comando do Alviazul. O técnico tem a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. Nós já voltamos. A partir do dia 8 de março, a LAF vai ter uma escolinha em Lajeado. As aulas vão ser 2 vezes por semana no ginásio 1 do Parque do Imigrante. As crianças nascidas entre 2001 e 2011 e tiverem interesse em participar da escolinha da LAF podem procurar a sede da associação, que fica na Rua Bento Gonçalves, 524. As equipes interessadas em participar do 28º Campeonato Piá de Futsal já podem fazer a inscrição na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. O campeonato, que começa dia 2 de abril, vai ter a primeira reunião técnica com as equipes no dia 22 de março, às 7 da noite, na sede da Secretaria da Saúde. As inscrições são de graça. Nesse ano, a competição vai contar com as categorias masculino de 2001 até 2007 e feminino de 2001 a 2004. Novo comando no Lajeadense. De cara nova, a equipe se prepara para dar a volta por cima e, quem sabe, sair da zona de rebaixamento do Gauchão 2016. Entre os atletas, o clima é de otimismo. Manhã de treino na Arena Alviazul. O primeiro sob comando do novo técnico Edson Porto. Na última rodada do Gauchão, a equipe perdeu de virada para o Zequinha em casa e se complicou na competição. O Lajadense está na 12ª colocação na zona de rebaixamento do Gauchão 2016. Ainda tem 7 partidas pela frente. 3 delas aqui na Arena Alviazul. O apoio da torcida pode ser decisivo. São 7 decisões que nós temos pela frente. Como eu coloquei para os jogadores, um campeonato novo. O campeonato está se iniciando de 7 jogos. É claro que não pode se esquecer o que foi feito atrás, nesses outros 6. Esses 4 pontos vão ser muito importantes para nós lá no final. Mas são 7 decisões, onde a gente tem que somar o maior número de pontos possíveis para ir atingindo os nossos objetivos. O próximo desafio do Lajadense é na segunda-feira contra o Cruzeiro, que também está na zona de rebaixamento. A partida é fora de casa e decisiva para os 2 times. Todos são difíceis, né? O campeonato está muito equilibrado, né? Então, nós temos uma decisão já na segunda-feira, que é o jogo contra o Cruzeiro, passou de domingo para segunda. Ganhamos mais um dia de treinamento. Depois temos a Glória em casa, Novo Hamburgo fora e depois a dupla. E os últimos 2 jogos, Veranópolis e Ipiranga, né? Entre os atletas, clima de otimismo com a troca de comando. A expectativa é uma melhora. Ver qual a forma melhor que ele tem de trabalhar e em busca do resultado que a gente precisa agora. Próximo confronto é contra o Cruzeiro, né? Um adversário direto aí na luta para não cair. Como é que você se prepara com a expectativa para esse jogo em específico contra o Cruzeiro? Acho que é um jogo que tem que ter total concentração, é um jogo de detalhe, onde a gente vai precisar muito dessa vitória. E a edição de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira à noite, a partir das 6h30. Tenha uma boa noite, um ótimo final de semana. E amanhã tem o JU com as principais matérias da semana. Uma boa noite e até segunda.